Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, diz o livro dos Atos dos Apóstolos que começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Nós sabemos muito bem como é que foi o processo de condenação e morte de Jesus. Foi uma grande perseguição. Depois, os discípulos receberam um mandato apostólico, receberam a força do Espírito Santo, que segundo o relato de Atos 1:8, era a força que desceria sobre eles para que eles fossem testemunhas. Se tratava não de um testemunho simplesmente de viva voz, com a capacidade de falar diante de uma multidão, mas um testemunho que seria dado com a própria vida, que é um martírio. Depois da vinda do Espírito Santo, quando Pedro, saindo da sala do cenáculo, faz aquele primeiro discurso querigmático, que em uma multidão se converte, depois que Pedro e João curam o aleijado na porta do templo, começa uma grande perseguição, primeiro, como que ideológica até, porque querem saber como é que Pedro e João fizeram aquilo, se eles tinham matado aquele que fazia esses tais sinais, como é que Pedro e João conseguiram fazer aquilo? Pedro dá um testemunho firme, dizendo que não fora pela sua própria piedade ou força que aquele homem tinha recuperado a saúde, mas era na fé, pela fé, no nome de Jesus. Começou então uma série de proibições para que não falassem mais desse nome, não anunciassem mais esse nome por Jerusalém. Foram presos. Depois disso, com o crescimento da comunidade, a palavra precisava ser pregada e os apóstolos não estavam dando conta de pregar a palavra e cuidar das outras coisas da comunidade, instituem os diáconos para se colocar a serviço da mesa, ao serviço da caridade, mas mesmo estes diáconos tiveram depois que anunciar a palavra. Era um tempo muito forte de missão, de expansão da igreja. Os apóstolos se empenhavam em anunciar a palavra, os diáconos serviam as mesas e se empenhavam em anunciar a palavra, e diz os Atos dos Apóstolos que a cada dia aumentava o número dos que seriam salvos, porque aderiam à palavra que estava sendo pregada. Em meio a essa expansão missionária, o livro dos Atos dos Apóstolos diz que começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Essa perseguição, ela é uma perseguição providencial até. Primeiro, já tinham perseguido e matado Estevão. Agora, a perseguição
fez com que todos, com exceção dos apóstolos, se dispersassem pelas regiões da Judéia e da Samaria. Mas como esses homens e mulheres estão com uma força extraordinária do Espírito Santo, com uma convicção tão grande que Jesus ressuscitou e que eles precisam anunciar essa ressurreição a todos os povos, que a dispersão não é algo negativo para a comunidade primitiva, porque os que se dispersaram se empenharam em anunciar o Evangelho e fundar comunidades nos lugares por onde eles passaram. Depois aparece Saulo, enquanto estão enterrando Estevão, sepultando Estevão, aparece Saulo, que devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava os homens e mulheres para fora, atirava-os na prisão. Eles viviam em meio a um grande banho de sangue, porque Estevão morreu apedrejado, lapidado. Depois Tiago morre também a espada, a fio de espada. Nós já sabemos muito bem disso, que a igreja nascente foi banhada pelo sangue dos mártires, e depois outros períodos da igreja também banhado pelo sangue dos mártires. Mas a pergunta é: qual é a força que conduz a vida desses homens e mulheres nesse espírito missionário, enfrentando as perseguições e não deixando de falar do nome de Jesus, mesmo em meio às perseguições? É importante que nos lembremos qual é a força que sustentava a vida desses homens, o que sustentava para que eles tivessem coragem, porque pessoalmente, diante de uma perseguição, diante de uma ameaça, o espírito humano, a decisão humana algumas vezes é de fugir. Agora, por que eles não fogem? Por que eles são firmes em anunciar o Evangelho mesmo em meio às perseguições? Primeiro, por uma intimidade com o Espírito Santo. Quem está conduzindo a igreja é o Espírito Santo. Segundo, por uma vida intensa de oração baseada na palavra. São firmes em observar e em rezar com a palavra. E terceiro, a força da Eucaristia, que sustenta a igreja desde o princípio, desde que Jesus instituiu a Santa Eucaristia. Intimidade com o Espírito Santo, vida de oração intensa com a palavra e Eucaristia. São três elementos fundamentais que definem o espírito missionário. Se não houver uma intimidade com o Espírito Santo, o que se faz é simplesmente propaganda da palavra. E propaganda da palavra qualquer um pode fazer. Nesse tempo, então, que aparecem tantos especialistas em marketing e tantas outras coisas, qualquer um pode fazer uma propaganda e que talvez convença até algumas pessoas, mas mudança de vida não promove. A intimidade com o Espírito Santo é que define o espírito missionário, define a atividade missionária. Qualquer missionário tem que desempenhar o seu trabalho na intimidade com o Espírito Santo, porque se não for na intimidade com o Espírito Santo, acaba se apresentando as ideologias próprias. Vou dizer alguma coisa aqui que foi numa reunião só com os padres. Eu não estava presente, mas já me relataram, porque aconteceu já a primeira reunião dos padres com o novo bispo. E uma das coisas que Dom João Bosco disse para os padres é que o que nós anunciamos na igreja não é a nossa palavra, porque o ambão não é meu, o microfone não é meu, a palavra não é minha. O ambão pertence à igreja, o microfone pertence à igreja, o sacerdócio é o sacerdócio de Cristo, pertence à igreja. Então há uma obrigação de falar aquilo que é de Deus, dizia ele. E que se não se fala aquilo que é de Deus, tem que aprender a falar aquilo que é de Deus, a doutrina, anunciar e na força do Espírito Santo. Aqui já são minhas palavras, mas ele dizia isso, que era para entender isso. O anúncio que nós fazemos é resultado de uma intimidade com o Espírito, porque o Espírito recorda os ensinamentos, o Espírito recorda a palavra, e nós não anunciamos o nosso conteúdo, porque nada nos pertence, tudo pertence à igreja. A doutrina é a doutrina da igreja. A palavra foi gerada primeiro no coração de Deus, obviamente, depois, ao ser escrita por inspiração do Espírito Santo,
Passou primeiro pela vivência da comunidade primitiva, na tradição oral, de boca a boca. Depois é que o Espírito Santo fez com que os apóstolos colocassem isso de forma ordenada nos livros que nós lemos e que é a base da nossa fé. Mas o que faz a gente anunciar o que é de Deus? Intimidade com o Espírito Santo. Se não tiver intimidade com o Espírito, se a missionariedade não for impulsionada pelo Espírito Santo, nós acabamos falando o que é nosso, anunciando o que é nosso. E o que é nosso atrapalha a vida das pessoas. O que transforma, o que restaura, o que transforma e converte é a palavra de Deus. Então, o que sustentava a vida desses homens, e que é o sustento para a nossa vida também no espírito missionário, é intimidade com o Espírito Santo. Isso é fundamental. Ser íntimo do Espírito, que é uma pessoa que a gente tem que aprender a se relacionar, tem que contar sempre com a graça do Espírito Santo, porque senão a missão não tem fruto. Por que a cada dia aumentava o número dos que seriam salvos porque abraçavam a fé e faziam parte da comunidade cristã? O que fazia? Qual que é a força que tinha em Pedro que fazia 5.000 homens se converter de uma só vez? Intimidade com o Espírito Santo, fogo do Espírito Santo aquecendo o coração. A palavra era fogo do Espírito Santo dirigindo-se aos corações, e isso tinha resultado, e resultado palpável, de estatística. 5.000 homens se converteram, a multidão. Intimidade com o Espírito Santo é fundamental. Segundo, o que sustentava a vida desses homens: oração. Quando Pedro e João realizam um milagre lá na porta do templo, eles não estavam indo fazer turismo, eles não estavam indo lá para ver se o templo era bonito ou não, estavam subindo para a oração, estavam indo ao templo para rezar. E isso se repete em vários momentos do relato dos Atos dos Apóstolos. Estão em constante oração, rezam com a palavra, buscam ter uma vida de oração, de intimidade com Deus através da oração. O sustento para a vida desses homens está na oração. Se não reza, não é possível que se consiga ir para frente numa atividade missionária. E estou falando aqui no contexto de perseguição. Como é que eles conseguiam continuar anunciando o nome de Jesus, mesmo quando dizia assim: está proibido, vocês estão proibidos de falar desse nome aqui, vocês estão influenciando toda Jerusalém com esse nome. Eles buscavam força na oração. As autoridades viravam as costas, eles iam para o templo e anunciavam a palavra, sem medo algum, sem medo algum. E quando sofriam açoites, quando eram presos, eles se alegravam por estarem sendo dignos de sofrer perseguições semelhantes às perseguições que Jesus tinha sofrido. Se alegravam com isso. Vida de oração é fundamental. Oração com a palavra. E essa é a proposta sempre para nós da comunidade Kennedy: rezar com a palavra, ter intimidade com a palavra, uma vida de intimidade com Deus através da oração pela palavra, porque a oração com a palavra, ela dá até mais conteúdo para a oração, conteúdo para a pregação, conteúdo para as conversas, porque se tem intimidade com a palavra, então o coração vai estar cheio da palavra e a boca vai falar daquilo que o coração está cheio da palavra de Deus. E terceiro, a vida eucarística. Não é de hoje que os bispos nos falam isso, que o segredo para o ardor missionário se chama Santa Eucaristia, o culto por excelência, de adoração, de ação de graças. Lembre-se que o coração dos discípulos de Emaús, eles disseram assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras. E São João Paulo II faz questão de dizer que o texto lá de Lucas 24, do relato dos discípulos de Emaús, é uma Santa Missa. É como que a estrutura da Santa Missa: pecadores, cabisbaixos, depressivos quase, faz como que uma confissão do porquê estão tristes, depois escutam a palavra,
Porque há um relato dos Salmos, das leituras do Antigo Testamento. Jesus vai explicando sobre o Messias, sobre o Cristo, passando pelo Antigo Testamento, pelos Salmos, e ele mesmo é o Evangelho. Depois parte o pão, e eles reconhecem Jesus ao partir o pão e dizem: nosso coração ardeu quando ele nos falava. Nosso coração ardeu naquele momento em que ouvíamos a palavra, que o nosso coração ardeu quando reconhecemos ele ao partir do pão. O segredo do ardor missionário é Eucaristia. Eucaristia participada, com consciência, ativamente. Eucaristia adorada. Se nós não buscamos a fortaleza como os mártires, como os primeiros cristãos buscavam, nesses 3 pontos, poderíamos trazer outros, mas nesses 3 pontos, pelo menos, não há êxito na vida missionária. E a primeira coisa que acontece quando não há êxito na vida missionária, ou quando os problemas começam a aparecer na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é desistir da vida missionária, desistir da comunidade, desistir disso, desistir daquilo outro. Ninguém pensa em desistir do emprego, ninguém pensa em desistir das coisas que trazem prazer. Não, a primeira coisa que pensa: não, vou desistir da comunidade, vou desistir disso, da missão, vou desistir daquilo outro. Ninguém pensa em desistir de comer. Ninguém pensa em desistir de comprar uma roupa nova. Ninguém pensa nisso. Pensa: vou desistir. Os problemas são muitos. Aí vai fazer o diagnóstico. O que está faltando? Intimidade com o Espírito Santo, vida de oração com a palavra, participação ativa na Santa Missa e adoração de Jesus eucarístico. Se a gente não se apega nisso, que é o fundamento, a gente acaba depois desanimando e desistindo da nossa vida. Estou falando tudo isso porque hoje nós vamos rezar pelo nosso trabalho como comunidade Kênesis, aquilo que Deus tem nos chamado a fazer dentro da comunidade e fora da comunidade. Nós nos consagramos, os discípulos missionários que estão nessa etapa, na etapa de serem enviados já para a missão, não que os outros não tenham que fazer a missão, mas essa etapa é dizer assim: cada um tem um ofício dentro e fora da comunidade. Somos enviados em nome da comunidade Kênesis. E com a graça de Deus, daqui a algum tempo, na força do Espírito Santo, oficialmente isso vai acontecer por toda a diocese. E quando não tem um decreto oficial do bispo, nós vamos nos organizando internamente, mas futuramente nós apresentaremos sem receio algum. Sou da comunidade Kênesis, aprovado e reconhecido pela igreja. Mas para isso a gente tem que, com responsabilidade, assumir a nossa missão. Não só ter um título de missionário, mas assumir com responsabilidade, desejando viver sustentados por aquilo que sustentava a vida desses primeiros cristãos aqui, que em meio às perseguições não tinham medo de continuar anunciando o nome de Jesus, com intimidade, com o Espírito Santo, com vida de oração baseada na palavra, com adoração eucarística e participação na Santa Missa. Nós seremos enviados hoje. Isso quer dizer, formalmente faremos isso hoje, mas isso não quer dizer que não tenhamos sido missionários até hoje, não tenhamos desempenhado o nosso trabalho. Mas Deus vai organizando as coisas, o Espírito Santo vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. É assim que vai se formando um carisma. E eu queria que ficasse gravado nos nossos corações hoje essas 3 orientações: intimidade com o Espírito, oração assídua com a palavra, portanto, vida de oração que é conduzida pela palavra, e vida missionária sustentada na Eucaristia. Olha o resultado disso. Versículo 8 desse pedaço do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. O versículo 8 diz assim: era grande alegria naquela cidade. Alegria pelos grandes feitos que Jesus estava realizando por meio dos missionários, e alegria que é fruto do Espírito, que estava na vida dos missionários também, que contagiava os outros. Era a grande alegria dos que recebiam o anúncio, que recebiam a graça de Deus por intermédio dos apóstolos, mas era uma alegria, fruto do Espírito, a alegria dos missionários, que está vendo que mesmo em meio às perseguições, quando deviam estar chorando, porque perseguição é dolorida, eles estão felizes, e essa alegria impregnava os corações, a alegria da missão. O missionário tem que ser sempre alegre, feliz, porque é conduzido pelo Espírito Santo.
E porque a missão não está sendo um peso para a sua vida, não uma carga, não está insuportável, não, mas está sendo algo que traz alegria. E é sempre assim, a intimidade com o Espírito Santo promove isso, alegria ao coração. Que isso seja a base fundamental para a nossa vida missionária. Vamos rezar pedindo isso ao Senhor, que Ele nos conceda, se não o temos ainda, que Ele nos conceda intimidade com o Espírito Santo, vida de oração e amor pela Santa Eucaristia, tanto pela participação na Santa Missa como pela adoração eucarística. Fique de pé e vamos pedir essa graça ao Espírito. É Ele que nos dá tudo isso. Queremos ser íntimos dele, e essa intimidade só é possível com o Espírito Santo orientando a nossa vida. Então peça novamente o fogo do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós queremos viver, Senhor, numa atmosfera apostólica, atmosfera pascal, atmosfera pentecostal, como os apóstolos viveram, como os mártires viveram, Senhor, respirando o Pentecostes, respirando a ressurreição, que os levava a testemunhar com entusiasmo o Teu nome, Senhor. Ah, Senhor, olha para nós. Quantas vezes nós vacilamos, renove nós com a dor missionária. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Derrama a força do Espírito Santo, fortaleza de ânimo para a nossa vida.
continuar firmes na nossa missão. Nós queremos renovar o nosso compromisso missionário aqui diante do teu alcance, diante de ti. Dá somente diante de ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.